Vamos aqui fazer mais uma análise gramatical, sintática e semântica do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, que diz, texto em grego, de prostorhuion, hossutronos, hofeos, estu aionatu aionos. Mas, a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, para o século do século, e por aí vai. Mas vamos analisar antes aqui o contexto, né? A partir do versículo 6. E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus adorem a ele. E a respeito dos anjos diz, o que faz de seus anjos ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, para o século do século, e cetro de equidade ao cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais acima dos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes o céu e a terra, fundastes a terra, e as obras dos céus e da terra são obras de sua mão. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eu li aqui até o versículo 10, mas a gente vai analisar o verso 8 em especial. Porque aqui no verso 8, Jesus é denominado indiscutivelmente Deus. Mas será um Deus menor, como as testemunhas de Jeová alegam? Não. É o Deus que é adorado, no verso 6, e o Deus que é criador, no versículo 10. É o Deus eterno, que tem que o trono dele é um trono que dura para toda a eternidade. Mas enfim, vamos aqui. De prostorhuion. Mas aqui nós temos uma conjunção adversativa. Qual é a função da conjunção adversativa? A conjunção adversativa ela faz oposição à oração, à sentença anterior. A sentença anterior faz um contraste entre os anjos e o filho sendo adorado no verso 6 e os anjos de Deus distintos da posição que o filho recebeu. O texto, verso 7 diz, a respeito dos anjos diz, a respeito do filho ele é adorado. A nenhum dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, no verso 5. No verso 6 diz que os anjos de Deus o adoram ao filho, a Jesus. Aí o verso 7 o texto diz, mas a respeito dos anjos, e a respeito dos anjos diz, o que faz de seus anjos ventos e de seus ministros, de seus servos, labaredas de fogo, né? Mas, aí esse mas vai ter a função de fazer uma oposição, um contraste, uma adversatividade em relação à função dos anjos do verso 7. Porque o texto prova que Jesus não é um anjo. Ele é muito superior aos anjos, tanto que ele é adorado por estes anjos. Ele é designado Filho de Deus para o propósito eterno salvífico, soteriológico, e ele é superior no sentido de ser o próprio Deus, e os anjos o adoram, o louvam, o exaltam, o honram. Então, por isso que a gente começa o verso 8 com uma conjunção adversativa que faz uma oposição à leitura, à sentença anterior. A sentença anterior fala que, em relação aos anjos, Deus é muito superior, ao ponto de Deus poder fazer de seus anjos ventos e de seus ministros labareda de fogo. Deus é onipotente, está muito, infinitamente acima da condição angelical. E aí o verso 8 diz, mas a respeito do filho, então fazendo uma oposição da titularidade, da personalidade, da identidade, da relevância dos anjos em relação ao filho. E aí a gente vai ter aqui pros, que é uma preposição direcional, vai apontar uma direção agora para uma acusação, que vem do artigo definido ton huion. Aqui temos um artigo definido no caso acusativo, e o substantivo também no caso acusativo.
Na sequência temos o artigo definido masculino no singular, aqui ó, Hossu, que está no caso nominativo, seguido do pronome pessoal, o teu trono na segunda pessoa, né, um pronome pessoal possessivo na segunda pessoa, no caso genitivo. Então temos aqui o caso genitivo induz a ideia de posse. Então o filho tem um trono, é proprietário de um trono, tem a posse de um trono. Tronos, está aqui ó, substantivo, aqui o tronos também nominativo. Aí a gente vai ter, olha a parte mais importante da oração aqui ó. Mas a respeito do filho diz o teu trono. A respeito do filho, o autor aos Hebreus vai dizer o teu trono, ó Deus. Então ele diz que o filho possui um trono e ele é Deus. Aqui temos o artigo definido no caso vocativo. Qual a função do vocativo? Chamar. Ele chama, ele qualifica. Ele vai é um chamamento. O vocativo ele descreve um chamamento. E aí temos o substantivo aqui theos, né? Theos, que é um substantivo no caso nominativo. Temos o substantivo no caso nominativo. Então ele vai descrever o filho como proprietário de um trono e chamá-lo de ó Deus. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, teu é uma posse do filho, o teu trono, ó Deus. O texto é claro, irmãos. O filho é nominado, denominado, designado. A nomenclatura do filho é Theos, Deus. Então, quando nós temos a junção, a união do artigo definido no caso vocativo e o nominativo, o vocativo vai qualificar o nominativo, porque vai desenvolver uma introdução, um chamamento ao substantivo, ao sujeito aqui no caso da oração. Aí temos eiston, que está no caso aqui, ó, acusativo, né? Aiona, tu, artigo definido também no singular, que está no caso aqui genitivo. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, está chamando Jesus de Deus, para, eis, preposição aqui de finalidade, para o século dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do seu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E aí vem o versículo 9 e depois o 10. No verso 6, este sujeito aqui, ó, este substantivo aqui, ó, nominativo, ele é chamado, ele é adorado no verso 6, ele é o Criador no versículo 10 e o trono dele permanece por toda a eternidade e ele é nomeado, chamado de Rofeos, Deus. Rofeos, Deus. Portanto, não deveria haver dúvida nenhuma, mas a gente tem os nossos amigos chamados de TJs, que vão dizer que aqui Jesus ele é inferior. Aí vamos usar aqueles exemplos do Antigo Testamento, onde alguns personagens são descritos como Elohim, né? Elohim, como Deus, no sentido de importância, de titularidade, de governança, de papel específico, né? De propósito específico, como Moisés é chamado assim, com o título lá de Elohim. Mas, dentro de todo o contexto, Theos não pode ser apenas uma titularidade, um nome representativo. Não pode. Por que não pode? Porque ele é adorado no verso 6 e só Deus pode ser adorado. Ele é o Criador do verso 10 e só Deus é o Criador. E ele tem um trono eterno e ele é nominado como Deus. Portanto, a conclusão clara e inequívoca é que, de fato, Jesus aqui é Deus. Ele é Deus, ele é substância unilateral com o Pai, é da mesma substância do Pai, é consubstancial ao Pai, possui a mesma natureza, é equivalente em todos os atributos, porque partilha de todos os atributos do Pai, não é inferior, não é criado, é Deus de Deus, gerado e não criado, Deus eterno. Esse texto aqui, ele está presente, esse texto de Hebreus 1, versículo aqui de 8 a 10, está presente ali em Salmo 45, de 6 a 7, e o Salmo 102. Então a gente tem aí
dois textos da onde o autor aos Hebreus vai extrair, em sua dissertação, ele vai extrair essas duas passagens para qualificar Jesus como Criador, como Deus que possui um trono eterno. E na oração a gente tem o Pai, que também é designado como Deus, no verso 9. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Então, o Pai, esse texto, e tanto que no hebraico é a mesma coisa. Lá temos o tetragrama e temos também Adonai, lá em Salmos, capítulo 45, versos 6 e 7. Então, o texto é muito claro, a conclusão deve ser uma conclusão lógica, a não ser que você ignore a gramática, a estrutura semântica das palavras e a sintaxe do texto. E o próprio contexto aqui, ó. Mas a respeito do filho, não de Yahweh, não do pai, no caso, mas a respeito do filho diz, o teu, aqui ó, Rossu tronos, o teu trono. Então, aqui temos o nominativo, o pronome possessivo, no caso o genitivo, e o substantivo, também no caso nominativo. O teu trono, ó Deus, Rofeus, vocativo, nominativo, que vai desenvolver dentro de um texto, quando você tem essa unidade perfeita de vocativo e nominativo, né, o substantivo, sendo uma consequência do vocativo, você tem um chamamento qualificando o sujeito que vem após o vocativo, qualificando a ele uma função específica dentro do texto. Função essa designada pelo substantivo Theos, Deus, que a gente sabe que é um título, não é um nome, é um título. E Jesus é titularizado como Deus em várias ocorrências, mas aqui não é um Deus inferior, um Deus qualquer, um Deus sujeito apenas à vontade do Pai e, portanto, criado, como alegam aqui os nossos amigos testemunhas de Jeová. Não, ele é um Deus que é adorado, o Filho, e é o Criador de todas as coisas. E numa exegese mais ampla, né, analisando todas as passagens, analisando dentro de um contexto mais acumulativo essa questão, o Filho, somente Deus é Criador e somente Ele pode ser adorado. De acordo com Mateus capítulo 4, verso 10, somente a Deus adorarás, né, aquela perícope onde Jesus é tentado no deserto, que é extraído de Deuteronômio capítulo 6, somente Deus pode ser adorado, de fato, e Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim hit hashamayim vit haaretz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e etc. Então Jesus também é chamado aqui de Criador, e todas as coisas que há na terra são obra de suas mãos. Os céus e a terra são